Fala galera, bem-vindas ao Pod Vivax. Hoje nós vamos falar sobre experiência do cliente. Meu nome é Bruna Polo, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou especialista e consultora nessa parte toda de encantamento e experiência do cliente. É um tema que eu gosto muito de falar e hoje eu queria trazer um pouquinho mais desse universo para vocês. Como tem muitos tópicos que envolvem essa parte de experiência, eu pensei da gente falar um pouquinho mais sobre mimos e brindes. Para falar desse tema, eu trouxe duas convidadas incríveis que eu quero apresentar para vocês e para tornar a nossa conversa muito mais dinâmica e mais gostosa. Eu vou apresentar para vocês a Cíntia e a Dalete. Olá, pessoal, eu sou a Cíntia e hoje eu vou vir aqui falar um pouquinho para vocês sobre a nossa experiência com mimos e brindes, que é uma coisa muito legal, assim, particularmente gosto muito de falar sobre. Muito bom receber vocês. Oi, Dalete, prazer. Oi, tudo bem? Primeiro, obrigada pelo convite. Imagina. A gente poder estar falando sobre esse tema aí. É um tema muito gostoso de falar, né? Sim, e tá totalmente aí no nosso dia a dia, né? Então vai ser bem legal. Com certeza. E contem um pouquinho, então, se apresentem para o pessoal, o que vocês fazem, como vocês entraram nesse universo. Eu começo, então. Na verdade, sou designer gráfico já há mais de 10 anos. Me formei em 2010, no final de 2010. E sempre trabalhei nessa área, tal, sempre gostei bastante. Sempre trabalhei também em empresas dentro dessa área, então editoras, agências de marketing, sempre voltado nessa área. E eu sempre tive vontade, né, de ter um negócio meu, um negócio próprio. Já tentei, já fiz algumas coisas, sem ser no design. E a nossa empresa começou em 2021, ali no meio da pandemia, né, praticamente. Bebê de pandemia. Eu trabalhava numa empresa e, enfim, eu já estava há alguns anos e eu queria mudar, eu queria fazer alguma coisa nova. E aí eu falei, olha, e aí eu vi que nessa área, eu vi uma crescente, né, dentro dessa área de mimos, brindes, produtos personalizados, focados principalmente no nicho de feminino. Então, focado em empreendedoras, pequenas empreendedoras, que também estavam desenvolvendo seus negócios durante a pandemia. Surgiu muito trabalho, né? Muitas mulheres acabaram querendo ir para o lado do empreendedorismo, né, no meio da pandemia, até porque muita gente acabou sendo desligada, infelizmente. Então, essa crescente realmente foi muito notável, né? Sim. E eu falei, por que não começar, né? Sempre gostei dessa área, sempre, né, trabalhei com isso. E aí, tentei. E comecei assim, meio que do nada. Criei meu logotipo em uma tarde. Escolhi o nome sem ficar pensando muito. Falei, vamos lá. E aí a coisa foi dando certo. Foi crescendo, a gente começou vendendo em marketplaces e tal, e também usando as redes sociais. E aí comecei criando alguns produtos, né, uma linha menor de produtos, e conforme os clientes iam pedindo, a gente ia acrescentando no nosso portfólio produtos novos. E aí a coisa foi crescendo. E aí nesse meio tempo, a Cintia, ela estava terminando a faculdade também de design gráfico, e ela estava fazendo um estágio. Só que aí, pra mim, pra empresa, já começou a ficar muita coisa pra eu fazer sozinha. E aí foi quando ela veio também trabalhar com a gente. Aí ela pode falar. Aí eu tava terminando meu estágio e já ia terminar a faculdade. E o estágio era mesmo pra complementar a faculdade, não pretendia continuar naquela empresa. Então, quando eu já tava terminando, já ia me desligar da empresa, tava numa crescente a empresa da Dalete, e aí eu falei, não, então acho que agora já tem um caminho para onde seguir. E aí eu comecei a trabalhar com ela, e foi só melhorando, a empresa foi cada vez crescendo mais. E aí eu me encontrei também nessa área, porque antes eu trabalhava com design, mas era uma outra área, um segmento completamente diferente. E aí quando eu fui para essa área dos personalizados, dos mimos, essas coisinhas assim, aí eu me encontrei. Essa área de personalizados cresceu muito, né, nos últimos anos. É incrível o tanto de coisa que tem, né? Sim. E eu acredito exatamente como a gente falou. Por conta da pandemia, muita gente que trabalhava só no físico, por exemplo, tinha uma loja, um restaurante, vendia só na área, na parte física, né, ali no local, teve que ir para o online, teve que ir para o digital. Então,
abriu uma loja online, começou a fazer entregas, por exemplo, quem trabalha com restaurante, com alimentos, entregas para delivery. E aí as pessoas precisam do quê? De um material de divulgação e para se destacar. Exatamente. E aí que teve esse crescimento, a gente notou muito isso. Antes, sei lá, as pessoas procuravam um folheto, um cartão de visita. Hoje não, hoje são muita coisa que está atrelado ali, que as pessoas usam e elas buscam, tanto no digital, tanto nas vendas online, como no físico também, né? Com certeza. É uma coisa que eu falo muito até nas minhas redes sociais e para os meus clientes, que encantar é emocionar. Então, quando a gente toca no coração do cliente, quando a gente deixa a nossa marca no coração do cliente, é quando realmente ele vai lembrar da gente e a gente vai fazer aquele papel de fidelizar, né? Porque não adianta nada. Às vezes eu vejo muitas pessoas do passado, assim, as marcas queriam entregar aquele brinde genérico. Era uma caneta genérica, às vezes era um chaveiro, era alguma coisa assim, que no fim o cliente não ia usar, ou se usasse não ia lembrar daquela marca, né? Então hoje você vê esse ramo dos personalizados cresceu muito porque as marcas querem entregar algo delas, né, característico delas, uma coisa muito que gere aquela memória afetiva. Então uma coisa que a pessoa vai usar, né, uma pessoa que desperte aquele sentimento, né, de lembrar do produto ou do serviço que foi oferecido, né? Então vocês fazem isso tudo. Sim, eu sempre gosto de falar para as nossas clientes, a gente sempre pensa num mimo, num brinde que o cliente vai usar. Uhum. Porque se você, né, der um chaveiro ali genérico com seu logo e mais nada, quem nunca recebeu um desses e simplesmente deixou lá no canto e pronto. Foi pra gaveta, né? Exato. Agora, quando você faz algo com design pensado, com uma embalagem legal, algo que você vai olhar e você vai querer guardar. Isso até para embalagem. Então, tem muita gente que vende online, a gente também, e faz entregas pelo correio, por exemplo. Se você faz uma caixa bonita, algo assim, o cliente não tem coragem nem de jogar a sua caixa fora. Ele vai guardar, ele vai utilizar ela para outras coisas. Então... Exato. Não, e você deixa aquela marca da pessoa lembrar de você, né? Aquela coisa de ficar, às vezes, até no subconsciente da pessoa, que quando ela pegar aquele produto de novo, alguma coisa, ela vai lembrar de tudo que ela passou, né, de história com a sua marca. Então, é muito legal isso, porque quando a gente fala de experiência do cliente, às vezes as pessoas acham que a experiência do cliente é só aquela questão do atendimento. Eu vou atender, e tem um universo de coisas por trás, né? A experiência é uma área muito grande. Então, quando a gente fala de mimos e brindes, essa parte de personalizado é muito incrível para você deixar realmente sua marca ali no seu cliente, né? Com certeza. E como que vocês fazem para encantar, no encantamento de vocês, falando agora da empresa de vocês, como que é o processo criativo de vocês, como que vocês recebem os clientes, os pedidos, que eu imagino que devem vir ideias mil, né? Às vezes a pessoa não sabe nem o que ela quer. Como que é um pouquinho? Isso acontece bastante mesmo, assim. Eu fico geralmente na parte de atender os clientes, então os clientes eles chegam, geralmente o primeiro contato é comigo. Uhum. Então eu tento entender ao máximo, assim, o que eles querem passar para a marca deles, assim, o que eles querem demonstrar para os clientes deles. Então, eu tento pegar o máximo de informações possíveis para poder criar alguma coisa totalmente personalizada da forma que a pessoa quer e o que ela quer passar para o cliente dela. Uhum. E aí eu passo para ela, porque aí a magia acontece com ela. A parte criativa do negócio vai para ela. Quando é personalizado, então a gente faz um briefing e tal, e tenta sempre seguir aquilo que o cliente quer e sugerindo também, né? Às vezes a pessoa ela não sabe exatamente o que ela quer, e é a gente olhando a identidade visual da marca dela, como é o relacionamento, por exemplo, nas redes sociais, como ela se comunica com os clientes dela, a gente consegue ter uma noção e direcionar, olha, acho que isso aqui seria melhor para você, ou talvez essa outra opção. Aí a gente coloca aquilo tudo para o cliente e ele escolhe, né? Uhum. Porque tem muita coisa, né? Tem muita oferta. Às vezes a pessoa não sabe nem o que ela quer, né? Sim. Porque às vezes entrar essa criatividade de vocês é fundamental para entrar nesse papel e falar, eu acho que de repente isso ficaria bom para transmitir essa mensagem, ou de repente algo assim. E faz todo sentido, porque eu vejo os clientes às vezes estão um pouco perdidos, né? Ainda estão muito apegados àquela coisa antiga de, vou dar uma caneta, vou dar um bloquinho. E hoje você tem realmente esse nicho enorme de coisas que você pode oferecer, né? Com inspiração na sua marca, mas com aquela mensagem que você queira transmitir. Né, para vocês isso também é algo que vocês devem ver muito no dia a dia, né? Sim.
Até você perguntou, né, como a gente faz esse encantamento. Então, eu acho que tem três pontos que eu acho que é fundamental para nós e também para qualquer empresa. Você tem que ter um bom produto, um bom serviço, um bom atendimento e uma boa experiência de compra. E isso a gente tenta aplicar sempre. É claro que a gente sempre tem algo a melhorar. Sim, então, sempre vão ter novidades e tal, então a gente vai sempre evoluindo. Mas isso é muito importante. Então, a parte do atendimento, o nosso produto e a experiência de compra. Então, a gente faz uma embalagem legal, a gente usa, por exemplo, uma caixa diferente se for enviado para o correio, utilizando nossas cores, adesivos, mimos, como, por exemplo, uma bala, ou algumas amostras dos nossos produtos mesmo, como a gente trabalha com papelaria, a gente sempre manda. Cartão, uma coisa que tá bombando, assim, são os cartões, né? Cartões agradecimento. É verdade, isso a gente tá vendo muito mesmo, muito, né? E é muito legal, mundo procura. Né? Então, a gente coloca, e aí, por exemplo, de tempos em tempos a gente atualiza, porque tem clientes que compram várias vezes ao ano, então a gente se preocupa também em não mandar sempre a mesma coisa, né? Então... até porque aquele cliente que você fidelizou, né, dando esse gancho que a gente está falando de encantamento, vocês deixam a marca de vocês, o cliente vai recomprar com vocês. Então é importante pensar nessa jornada dele com a marca de vocês, né? Então, se ele vai voltar a recomprar, em que momento vocês podem causar de novo um impacto legal? Né? Porque se você manda sempre a mesma coisa também, até aquele cliente uma hora vai falar de novo, né? Então, até pensando nessa jornada de vocês é importante também, sim, né? Sim, é importante sempre ter essa inovação, né? Não fazer sempre a mesma coisa, não mandar sempre a mesma coisa. Sim. E acho que vale para todos os nichos isso, né? Eu até ia perguntar, qual que é o nicho principal que vocês atendem hoje, assim? Vocês têm algum público, são mais mulheres dentistas, ou ramo médico, ou é geral? Quem que vocês percebem, assim, qual que é o público maior hoje? Hoje em dia eu acho que está muito variado, assim, a gente tem bastante dos nossos clientes que trabalham com doces, confeitaria, bolos. A gente também trabalha com bastante clientes que trabalham com lojas de roupas. Tá bem variado. O público pet, assim, o mercado pet cresceu muito também, então agora a gente também está trabalhando com bastante clientes que trabalham com essa área, na área pet, então a gente também tá com bastante demanda, mas eu acho que é bem variado. Tem um pouquinho de tudo aí, desde a área de alimentação, área de serviço, por exemplo, de beleza. Então, muita gente que tem um salão de beleza, trabalha com procedimentos estéticos, tal, procuram também, porque aí não é só quem vende um produto, né? O serviço também, a pessoa também consegue utilizar. E muito. As pessoas, o que eu tento sempre desmistificar para os meus clientes na minha rede social, que as pessoas acham muito que a questão de mimos ou brindes é para quem vende produto. E eu tenho falado muito isso, gente, a parte de encantamento e experiência do cliente é para todo mundo. Basta você ter um cliente, e a maior parte das pessoas que trabalham, independente da área, tem um cliente. Então, você se preocupar em oferecer um serviço e depois enviar alguma coisa para o seu cliente, né? Não precisa ser enviado junto com uma caixa de correio com um produto. Você pode enviar isso depois, né? Então, eu queria até saber de vocês, como que vocês fazem quando é um serviço, né? Em que hora entra esse brinde? Como que é isso? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da área da beleza. Então, a pessoa ela tem lá um salão, uma clínica de estética, e ela faz procedimentos, por exemplo, cílios, extensão de cílios, que é uma coisa que está super em alta. Então, a pessoa, normalmente ela tem um mimo lá no espaço físico, então ela pode, uma das coisas que nós fazemos também, as pessoas procuram, por exemplo, balinhas personalizadas. Então, você chega lá no espaço e tem ali as balinhas, mas não é uma balinha normal que ela compra no mercado, é com o logo dela. Então, a cliente vai pegar, já vai memorizar aquela marca. Desculpa. Por exemplo, quando ela faz o procedimento cílios, por exemplo. Então, ela faz um card personalizado com os procedimentos, com os cuidados, com passo a passo de cuidados com aquele procedimento. E aí, com a marca dela, por exemplo, com um brindezinho, uma escovinha de cílios, ou se for no caso de unhas, uma lixa de unhas com card, com a marca dela, com uma frase bonitinha, e aí ela entrega para a cliente. Perfeito. E tudo isso vocês fazem? Tudo isso que vocês estão falando? Sim. Que legal. Por exemplo, a gente atendeu pessoas que fazem
tatuagem, piercing, também tem os cuidados. E aí a pessoa, além de dar o certificado de garantia da peça, da joia, por exemplo, no caso de piercing, ela dá um card ou tipo uma carta, assim, com aquelas especificações de cuidados e tal. Mas é claro que é algo com um design legal, uma coisa diferenciada que o cliente ele vai guardar. E que vai chamar a atenção dele Sim. também, né? De falar, nossa, eu não estão me dando só um papelzinho, se preocuparam, né? Aquela questão da preocupação, do carinho. Eu acho que esses detalhes transmitem muito isso, né? Que aquela marca, aquela pessoa, aquela empresa está preocupada em dar uma experiência diferenciada. Não importa se é só um cuidado, né? Uma mensagem de cuidados do pós, né? Sim. E quando a gente já teve relatos de clientes que entregando assim, o cliente ele não vai jogar fora, né? Como a gente falou. Normalmente, se você vai no local, no salão e te entrega um papel, assim, um sulfite só impresso, toma, você vai ler aquilo e vai guardar lá e deixar de lado. Pois é. Quando é algo que vem, por exemplo, o cartão com um mimo, com um brinde, aí você vai guardar aquilo, aquilo te tocou de alguma Sim. forma, né? Eu hoje, meu público principal são as hospedagens, né? Então eu tenho muito contato com os donos de hotéis. E eu falo muito isso para eles, porque às vezes eu vejo hospedagens, às vezes algumas que estão começando, surgiram muitas agora no período de pandemia, né? E eles estão começando e às vezes eles deixam aquela carta impressa, sabe? No computador mesmo, com o nome geral, assim, para os hóspedes, né? Falando da experiência, espero que tenha uma boa estadia. E eu trago sempre muito isso, de tentem personalizar, né? Se você tiver um papel legal com a sua marca e você escrever à mão a cartinha, se você deixar alguma coisa com as regras de uso, né, da hospedagem, porque às vezes eles têm como usar uma banheira, né? Manter as luzes apagadas ou algumas regras gerais de instalação, às vezes como usar a Alexa. Deixa em cardzinhos bonitinhos, né? Aquela coisa que a pessoa vai ter o contato durante a estadia e faz muita diferença, né? Aquela pessoa chega e fala, nossa, que incrível, né? Como é bom, você se sente abraçado pela hospedagem. E vocês falando isso agora que vocês fazem, né, toda essa parte, você vê quantas ideias que dá para as pessoas de serviços usarem também, né? Então, às vezes, as pessoas que prestam serviços assim não têm essa dimensão, acham que só escrever num papel já faz a função, e claro, faz a função também, mas se você pode personalizar, isso dá uma visão muito melhor, né, para o seu cliente. Sim. É importante você se destacar, né? Você se diferenciar. Escrever, né? Como você falou, imprimir lá uma folha e colocar. Todo mundo faz. Como que você vai fazer diferente? Como você vai fazer de uma forma que o cliente se lembre daquilo? Ainda mais no mercado que a gente está agora, com tanta concorrência, né? Então você vê, tem muita gente fazendo de tudo, de maneira geral, né? Então a concorrência realmente está muito grande. Então, hoje, a gente está vivendo o que a gente chama de era da experiência, onde as pessoas não se importam de pagar mais para viverem uma experiência diferenciada. Então, elas estão dispostas a pagar mais, mas elas querem viver algo diferente, elas querem se sentir tocadas, elas querem sentir que o seu produto ou serviço, elas querem sentir que o dinheiro que ela pagou foi bem pago e que ela teve um retorno em troca disso. Né? Então, se a gente puder, em qualquer nicho que seja, qualquer área de atuação, deixar a nossa marca naquele cliente, a gente fideliza ele e ainda se destaca dos concorrentes. Né? Aí a chance dele recomprar da gente, tanto o produto quanto o serviço, é muito maior. Você não precisa mais brigar por preço a hora que você oferece uma experiência diferenciada. Sim, exatamente. E você consegue, o que aos olhos de algumas pessoas pode parecer que é um gasto a mais, eu vou gastar para personalizar, eu vou gastar com um brinde, mas na verdade é um investimento que você está fazendo. Não, adoro, esse ponto que você trouxe é super importante, que eu falo muito isso para os meus clientes, não olhem como um gasto, olhem como um investimento. Né? Então, no caso de uma hospedagem, às vezes eu falo, oferece, por exemplo, eu vou dar exemplos para vocês, uma cesta de café da manhã. Você pode cobrar mais por isso, mas o seu cliente vai ter um opcional dele contratar. Né? Deixa uma carta especial escrita para o seu cliente, deixa um mimo junto, deixa uma caneca personalizada, deixa, sei lá, um chinelinho, uma pantufa, alguma coisa que ele vai ter experiência nessa hospedagem. E isso faz toda a diferença. Né? Então, isso, no fim das contas, vai reverter. Você pode aumentar o preço da sua hospedagem. No caso de vocês, essa pessoa que faz os cílios ou que faz a tatuagem, pode elevar um pouco o preço e embutir essa parte da experiência. Porque a pessoa que chega lá, o cliente que chega lá e ver todo esse cuidado, todo esse carinho, vai falar, nossa, valeu o investimento.
né? Aquela pessoa, aquele profissional se preocupou comigo. E é importante que ele se sinta importante como um ser. Eu falo também muito isso nessa questão de tente não generalizar, vamos tentar escrever um nome, vamos tentar direcionar o máximo possível para ser o mais personalizado possível esse contato, né? Sim, exatamente. E, por exemplo, nós trabalhamos tanto com material personalizado e para quem está começando, não tem ou não pode ainda investir uma verba muito grande, nós temos uma linha de produtos já prontos. Então, que a gente consegue fazer a venda em quantidades menores do que os personalizados, porque o personalizado, dependendo do material, você tem a tiragem da gráfica, que é um pouco maior e tal, e é um custo maior. Uhum. E então, a gente tem uma linha de produtos já prontos. Então, a gente cria o design, né, o nosso design ali e tal, de acordo com o que a gente já sabe que os clientes gostam, e aí a gente vende em quantidades menores e com um valor menor. Que legal. Então a gente, assim, tem gente que, olha, eu tô começando agora, meu orçamento tá apertado, não tenho muito dinheiro ainda para investir nisso, mas eu quero entregar uma coisa legal pro meu cliente. Então aí a gente tem essa opção de produtos já pronto, né? Que legal. E aí a pessoa entra no site, ela vê mais ou menos o que tem a ver, que combina com ela, e ela pode comprar. E nós temos, assim, tanto assim... produtos genéricos, né, que você pode utilizar durante o ano. E uma coisa bem legal que os nossos clientes gostam bastante também são linhas com datas comemorativas. Então, por exemplo, Natal, Páscoa, Dia das Mães, o Dia Internacional da Mulher. A gente cria também já produtos prontos, uma coleção pronta. E aí o cliente ele pode fazer o personalizado e agregar com aquela data, entendeu? Então, assim, todas as minhas encomendas do dia no mês das mães, por exemplo, vão com um mimo diferente, um mimo temático, um cartãozinho diferente, um adesivo, enfim, e aí você pode personalizar isso também, né? Nossa, adorei. Porque é isso que você falou. Às vezes a pessoa não tem aquela verba para investir agora e ela às vezes fica até chateada por não poder oferecer uma coisa assim para o cliente que ela quer. A pessoa está preocupada realmente em oferecer uma experiência, né? Mas às vezes ela não consegue, está no começo. E aí quando você entra com esse custo mais baixo, né? Você tem uma produção legal, a pessoa vai poder oferecer uma experiência para o cliente dela, mas de uma forma generalizada. Então, nessas datas, as datas são ótimas formas, né, da gente surpreender nosso cliente. Então, às vezes, sem ele nem esperar, vocês podem oferecer para a pessoa, para ela oferecer para o cliente dela uma mensagem de Dia das Mães. Agora está chegando o Dia dos Pais, então a pessoa pode entrar lá e comprar algumas coisas, né, que vocês oferecem. E, por exemplo, vocês oferecem o quê? Então, vocês têm várias coisas. Tem os cards, o que mais que vocês têm de produto? Tags pro Dia dos Pais, que é muito utilizado. Então, a pessoa ela faz uma cesta de café da manhã, por exemplo. Ela coloca lá um cartão, uma tag diferente, adesivos, brindes mesmo, né? Então, assim, um card com uma balinha, com um lugar ali para você escrever um nome, para. Muito legal. E aí você envia junto. E é legal. E são clientes, assim, de vários nichos que compram, assim. Porque é isso que a gente estava falando, né? Essa questão de oferecer uma experiência não tem um nicho mais hoje em dia, né? As pessoas cada vez mais estão percebendo que esses pequenos agrados fidelizam o cliente. Então, não tem preço, né? É uma questão de você investe um pouco, mas o retorno que você tem é muito grande. Sim, exatamente. E hoje em dia, assim, o maior marketing sempre foi, né? O marketing boca a boca, né? Que sempre se falou, assim... E hoje também tem isso. Então, hoje não é o boca a boca, é a internet. Então, você gosta de alguma coisa, você posta. Você recebeu um pacote legal, uma embalagem legal, vou fotografar, vou filmar e vou postar. E os meus amigos, meus conhecidos ali vão, né, vão começar a seguir também. Acontece muito com a gente. Então, uma cliente compra e postou ali várias pessoas daquele mesmo nicho, assim, que seguem, que acompanham ela, entram em contato. Eu também quero fazer para minha marca, também quero, né, criar alguma coisa diferente para mim. E realmente é muito importante, assim, a indicação de quem comprou e gostou é muito importante.
Essa indicação é o melhor dos mundos, porque a gente fala que é um marketing a custo quase zero, né? Porque você teve um investimento em marketing, tudo para divulgar. Se você prestou um bom atendimento, né? Se você ofereceu um bom produto, que nem você falou dos pilares, né? E você realmente prestou lá um suporte para esse cliente, ele gostou de você, ele vai recomprar. E mais do que isso, ele vai te indicar para a rede dele, né? E vai fazer esse marketing gratuito. Então é aquela coisa de... Isso é muito bom. Né, ele vai indicar para os amigos, ele vai postar numa rede social, se a embalagem que veio é bonita, ele vai fazer uma foto, ele vai te marcar, e se você tem uma boa identidade visual também, as pessoas só de olharem já vão saber que é seu, né? E isso tudo vai ficando no coração do cliente. E você vai ganhando mais seguidor, mais cliente, mais pessoas que se relacionam com a sua marca, né? Então, realmente essa questão é muito legal que você falou disso, de gerar esse relacionamento e receber mais indicações. Né, prestando um bom atendimento e tendo um produto bom. Sim, a indicação, assim, quando você consegue, né, entra alguém em contato e fala, olha, fulano me indicou, minha amiga, minha conhecida me indicou, é ótimo. É aquela sensação de dever cumprido, sim, né? Sim. E outra, você como consumidor, se uma pessoa, né, se você vê um anúncio lá na internet, você não sabe, né, você vê ali e, tipo, fica meio na dúvida. É bom mesmo, não é? Será que é marketing Agora, quando só? alguém que você conhece e que você confia te indica, aí você vai certeiro ali e já fecha com aquela empresa ou com aquele serviço, né? Não, exatamente. E acho que uma coisa que também vocês falaram até no começo sobre embalagem, né? E embalagem, quando a gente fala de embalagem, não é só a caixa que você vai enviar um produto, então às vezes é um serviço mesmo, então aquela pessoa que deixa lá um papelzinho com uma balinha, isso faz parte da embalagem do serviço que ela oferece para o cliente, né? E toda essa questão da embalagem é essencial para a gente marcar aquele cliente, para a gente deixar realmente nossa marca no coração dele, né? Então pensar como um todo, como que a gente pode entregar isso. Eu sempre falo que a gente nunca tem uma segunda chance de causar uma ótima primeira impressão. Né? Então, se você já chega com essa embalagem como um todo, com um bom atendimento, né, com um bom pós-atendimento para saber se esse cliente precisa de alguma coisa, se teve alguma parte do processo que foi falho, que pode ser melhorada, se você entrega isso tudo para o cliente, é a melhor embalagem que você pode oferecer. E ainda junto com isso, vem os mimos, né, vem os presentes, vem as coisas personalizadas, você tem a cadeia do atendimento como um todo formada, né? Sim, exatamente. E assim, e as pessoas gostam, né? Elas gostam de se... Quando você compra algo e tem todo esse cuidado, você se sente importante, você sente o carinho daquela empresa com você. Então, quem não gosta disso, né? Não a é? gente gosta. E a gente paga até mais por isso, né? Vocês não pagam, às vezes, alguma coisa, você vai num Starbucks tomar um café. Gente, um frappuccino no Starbucks hoje tá 14, 15 reais. Você poderia tomar um outro frappuccino em uma outra lojinha bem mais barato. Mas a gente paga aquela marca, porque a gente gosta, né? Você se relaciona, você gosta do ambiente, né? Pois é. E até, por exemplo, né, como a sua especialidade são hotelarias e hospedagem, a gente pode falar um pouco também que a gente também gosta de viajar. E a gente gosta de viajar com pet. Né? Viajar com pet é tudo de bom, gente. Então, assim, a gente pode falar que, por exemplo, você chegar no local, no hotel, numa pousada e ter ali um mimo pro seu pet... isso daí cativa a gente. Porque é mais importante do que você ter um mimo pra você. Ter um mimo pro seu pet, você já fica super feliz. É que nem pessoa que tem filho, né? Que você fala, se cuidou bem do filho, se foi carinhoso com o filho, já ganhou a pessoa. Você não precisa nem ser legal com a mãe, mas sendo com o filho. E os pets hoje em dia são um filho, né? Eu tenho a minha, levo ela pra todos os lugares que eu posso. E as hospedagens que eu não posso, que às vezes não são pet friendly, se eles contratam o meu serviço da fábrica de encantamento, a primeira sugestão que eu já dou é: a gente está num mundo muito pet friendly agora. A pandemia também trouxe essa questão de muitas pessoas pegarem pet. Então, incluir essa prestação de serviço de aceitamos pet e pensar no pet é um diferencial enorme, que entra muito nessa questão da experiência, né? Então, tem uma hospedagem que eu fui, que eu fiz todo esse trabalho, eles já estão até na 3ª unidade. É muito legal que eles cercam toda a hospedagem pensando no pet, eles deixam aqueles saquinhos de catacaca na entrada já, cuia, aquelas fraldinhas, tapetinhos higiênicos. Então você vê que tem um pensamento no pet mesmo, né? Um saquinho com uns biscoitinhos.
aquela coisa do pequeno detalhe que você acha que às vezes vai passar despercebido, mas que não passa, né? Faz toda a diferença. E a gente, como consumidor, aí a gente inverte um pouco, né? A gente analisa como consumidor. Então, por exemplo, você vai para um hotel, normalmente esses lugares pet friendly, eles cobram uma taxa. Exato. E aí você vê a diferença quando você chega lá. Então, tem alguns que cobram a taxa e você pode levar o seu animalzinho e pronto. E tem outros que você que te cobram a taxa também, mas você chega lá e tem um mimo para ele, tem todo esse cuidado. E aí entra a questão de você não se importar em pagar quando aquilo vale a pena, né? Exato. Quando você vê que teve esse cuidado, você não se importa. Agora, quando você paga até um pouco mais e é só mais um, então aí você já fica... Exato. E além disso, além de você falar, putz, paguei, não tive nada, vai passar um tempo, você não vai nem lembrar do lugar. Você vai falar, legal, foi um lugar bom, foi um lugar gostoso, mas se não tem nada marcante, o que vai te diferenciar do outro lugar que você foi ou que você pode ir depois? Né? Então, para você falar, nossa, eu quero voltar para esse lugar, ou se alguém te perguntar, eu vou viajar com meu pet, para onde você acha que eu vou? Você tem alguma dica? Se você não teve um atendimento bom marcante, você não vai indicar, né? E você não vai voltar se você tiver um fim de semana livre para ir com o seu pet, porque você vai falar, poxa, eu paguei, sei lá, R$150 de taxa pet, que normalmente é o valor, mas eu paguei isso e não vi o pra quê, né? Porque normalmente as hospedagens cobram essa taxa pet por conta de limpeza, porque o pet solta pelo, às vezes, sei lá, se fizer um xixi num tapete, então eles embutem tudo isso. Mas eles não param para pensar que esse dono de hospedagem gostaria de ter um mimo pro pet dele. Nem que fosse isso que vocês falaram, um pacotinho, né, com um biscoitinho ou algum agradinho ali, uma caminha bonitinha, né, limpinha, cheirosinha com uma cobertinha. Você fala, poxa, que legal, né, um negocinho escrito o nome do seu cachorro, de repente num saquinho. Você fala assim, tem o nominho dele, olha isso, a preocupação. Você nem lembraria que você pagou R$150 de taxa, com certeza. Exatamente. Não, a gente foi em um recentemente que quando a gente chegou lá, eles sabiam direitinho o nome das duas cachorrinhas. O nosso, sim, nem tanto, mas o das cachorras, eles já sabiam. Já sabiam que era a Bela e a Beta. Uhum. Então, a gente ficou super feliz. Aí tinha uma bandaninha para cada uma das duas. Então, assim, faz toda a diferença ter esse mimo, esse agrado. E você perceber que eles pensaram no seu cachorrinho, que eles deram uma atenção a mais. Você paga feliz. Exato, você paga super feliz e, você não esquece, a gente não esquece, né? Quando é muito subliminar, é o que eu falo muito para os meus clientes. Esse tipo de mensagem que a gente quer deixar no coração é subliminar. Porque a gente não precisa que o cliente tenha vivido uma situação muito assim, um pedido de casamento na hospedagem. Isso é uma marca que vai ficar realmente para sempre. Mas esses pequenos detalhes são marcas subliminares que ficam ali no coração da pessoa, que ela vai lembrar de você em outros momentos, né? Sim. E vocês têm alguma história, algum mimo, alguma história de algum mimo que mandaram fazer muito especial, alguma coisa diferente para contar? Olha, tem um que até a Cinchal pode falar melhor. A gente faz mimos para várias pessoas, para vários tipos de ocasiões. Então, por exemplo, teve uma das clientes que ela trabalha com roupinhas para recém-nascido. E ela mesma faz, é uma coisa super bonita e super artesanal. E aí ela iniciou, acho que foi no Dia da Mulher, né? Foi. Ela iniciou esses brindes que ela procurou a gente. Ela viu, na verdade, uma das opções de brinde. E aí ela queria fazer o brinde para enviar para as mães. Então, era um card com uma manteiga de cacau, com uma frasezinha, assim, fofinha, pra mulher, e com o logo dela. Então, ela pensou... E isso também é importante, que eu acho que engloba o que a gente estava falando. Então, assim, o seu produto, ele é destinado para o bebê recém-nascido. Mas o mimo não necessariamente é para ele. Você dá um mimo pra mãe, que é quem vai comprar... E quem é que tá ali vivendo aquele momento, né? Exato. Então, a mesma coisa que a gente tá falando de pets. Então, não é o pet que vai comprar. É você tá vendendo o produto para ele, mas quem vai comprar é o dono, o tutor do animalzinho que vai comprar. Então, você pensa num mimo para essa pessoa. Então, é isso que é legal, você pensar assim no todo, né? E o que a gente tira de lição disso, mais importante para mim, acho que é conheça bem o seu cliente, né? Quem que é esse cliente? Qual a dor desse cliente? Qual que é o desejo desse cliente? O que essa pessoa espera?
né? E a hora que você conhece quem está ali do outro lado, você consegue fazer uma coisa muito personalizada, porque você tem esse laço com a pessoa. Então, às vezes eu vejo empresas ou marcas que querem fazer algo muito genérico, que não sabem nem quem é o cliente que está do outro lado e não está preocupado em saber. A pessoa quer vender mais, quer faturar mais, mas ela não enxerga que se você não conhece quem está ali por trás daquilo tudo, quem vai dar o dinheiro para você, você não consegue cativar aquele coração, né? Você não consegue tocar no fundo e aí entra nisso que a gente estava falando até agora. Aí você não fideliza o cliente. Exatamente. Assim, como eu faço atendimento, eu procuro sempre ter uma relação mais íntima com o cliente, mais amigável. E acaba que no final a gente meio que vira amigos, assim, porque o cliente vai lá, compra com a gente sempre, e você já conhece a história dele, e você sabe o que a pessoa precisa. E aconteceu uma vez que chegou uma cliente lá para falar comigo, e ela achou tão incrível a forma do atendimento. Ela falou, gente, pra mim não é nem o produto em si, é o atendimento, que aqui na minha cidade eu já tentei em várias empresas e nenhuma me deu atenção. Ninguém nem sequer me deu atenção, as pessoas meio que me destratavam e só pelo atendimento eu já fidelizei com vocês. Então, acho que assim, vai desde o início, desde o atendimento até o produto final, tudo isso engloba o atendimento ao cliente e tudo isso engloba também a experiência dele, né? Então, acho que se a experiência for boa desde do atendimento, o produto final é só... É uma consequência até. Exato. É só uma consequência do que ela está comprando. Exato. Acho que as pessoas hoje em dia, elas buscam muito um atendimento diferenciado, né? Porque é isso. Você tem um monte de gente vendendo produtos muito similares ou oferecendo serviços muito similares. E aí, como que você mostra o seu diferencial, né? Quando o cliente chega, seja através do Instagram ou através de um WhatsApp, se você não pega ele naquele momento, se você não fisga ele ali de alguma forma, ele vai ficar na dúvida de quem que ele vai escolher e vai acabar indo pelo preço. Sim. Né? Agora, se ele percebe nitidamente uma diferença nesse momento já, num atendimento bom, mesmo que você fale que o seu valor é maior, ele vai sentir confiança em seguir com você pelo atendimento que ele teve, porque ele sabe que se você tiver um problema, se ele tiver algum problema durante a cadeia toda do atendimento, você vai estar ali para dar um suporte, né? Você vai estar ali do lado dele, então ele fica muito mais tranquilo de optar por você, né? Exato. E hoje em dia, quem que não quer ser bem atendido? Eu acho que a gente está vivendo muito em tempos onde a inteligência artificial está dominando muito, né? Então, eu trabalhei muito tempo no Mercado Livre na área de atendimento ao cliente. E, a gente tinha treinamentos intensos de como fazer esse contato com o cliente, seja WhatsApp, ou seja e-mail ou Instagram, de uma forma que ele não sentisse que estava falando com um robô. Porque as pessoas não querem falar com um robô, né? A gente está cansado de receber mensagem de várias empresas robotizadas que você sabe que ali por trás não é uma pessoa, né? E tem várias pesquisas que comprovam que a gente não gosta de comprar se a gente sentiu que não foi atendido por uma pessoa. E é por isso tanto que essa parte de inteligência artificial está cada vez mais humanizada, né? Porque as pesquisas estão apontando que quanto mais humanizado o atendimento, maior a taxa realmente de você fechar um negócio com aquela empresa ou com aquele negócio. Então, isso que você falou, de ter um atendimento humanizado, de dar esse atendimento diferenciado, faz toda a diferença realmente para você fidelizar esse cliente. Com certeza. A gente vê até depois, quando chega o produto para a pessoa, o feedback dela, ela já dá um feedback desde o atendimento até o produto final e já fala, não, vou virar cliente, agora você já fidelizou um cliente aqui, sempre que eu precisava vou comprar com você. E é por isso, por esses mínimos detalhes, assim, você conseguir conversar com a pessoa como se você conhecesse ela, como se você entender a dor dela, o que ela precisa, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença mesmo, é impressionante. Por isso que eu sempre falo que a cadeia do atendimento, da experiência do cliente é muito grande, né? Às vezes as pessoas acham que é só uma coisa ou outra, eu vou dar um mimo e é só isso. Não, é um complemento, né? Eu vou atender bem e é só isso. Não, são várias coisas, são várias ações, várias ferramentas, várias estratégias que a gente consegue usar para que você se diferencie do seu concorrente, não pelo preço, né? Porque a gente não quer mais que as pessoas fiquem pesando valor. Mas tá R$10 mais barato, tá 15, e ficar negociando o valor. Se a pessoa viu o valor no que você entrega, ela não vai negociar o preço com você, né? A gente quer que a pessoa ache, inclusive, que tá barato.
né? Que a pessoa fale, nossa, por tudo que eu recebi, por tudo isso, ficou até barato, né? É verdade. Isso acontece mesmo com a gente. Às vezes a gente, né, vai num estabelecimento e você tem a noção de que aquilo tem um valor mais alto, mas no final da experiência você fala, valeu a pena ter pagado mais por isso. E isso pode acontecer desde um restaurante, por exemplo, também, não só em hotéis, hospedagem, mas num restaurante, num serviço. Quando você sai de lá e fala, não, você tem a consciência, eu paguei mais caro, mas valeu a pena. Eu Exato. acho que isso faz toda a diferença, né? Pois e mesmo quando a gente tem um problema no atendimento, eu ia até perguntar pra vocês já tiveram algum caso de algum pedido ou alguma coisa assim que vocês tiveram algum problema, sabe, que o cliente reclamou, aconteceu alguma coisa que depois você sentiu que vocês conseguiram reverter de alguma forma por conta do atendimento que vocês deram? Teve alguma situação assim? Já teve. Eu até me lembro de um aqui que foi a cliente, ela pediu personalizado, ela pediu umas tags personalizadas e adesivos. E alguns produtos a gente terceiriza a produção, né? Então a gente utiliza gráficas parceiras que fazem em grande escala, grande tiragem. Só que assim, quando algumas coisas a gente consegue fazer, algumas são terceirizadas. O que é terceirizado a gente não tem muito controle. A partir do momento que a gente envia para a produção, a gente não tem o controle, assim. Então, a gente sempre deixa claro para o cliente, olha, se, por exemplo, chegar alguma coisa para a gente com algum defeito, alguma coisa a gente vai refazer e vai te enviar. E nesse caso, as tags dela chegaram certas, mas os adesivos chegaram com uma alteração na cor. Então, imediatamente a gente já pediu para eles refazerem, só que não ia ficar pronto a tempo do que ela precisava, né? Então, assim, ela até queria lançar um produto novo, assim, antes e não ia ficar pronto a tempo. Mas aí a gente conversou com ela, a gente explicou, né, que a gente não entregaria um produto que não tivesse de acordo com o que ela tinha comprado. Então, assim, se a cor estava diferente do que ela pediu, a gente ia pedir que eles refizessem a produção. E a gente explicou, a gente sempre procura deixar o cliente a par do que está acontecendo e ser o mais transparente possível. Aí as tags que ela tinha comprado chegou, a gente enviou antes e tal, e aí a gente, né, por exemplo, nesse caso específico, a gente já deu uma atenção especial na embalagem, a gente falou, não, vamos colocar um mimo, porque ela já está esperando um tempo a mais do que foi. Então a gente manda um brinde diferenciado para ela, e aí enviamos tal, e aí ela gostou das tags, e aí na semana seguinte, quando chegaram os adesivos também a gente mandou, a gente também colocou um brinde, alguma coisinha diferente para ela, e ela gostou, e pouco tempo depois ela já estava fazendo outro pedido com a gente. Então legal. A gente falou, olha só, deu certo, né, a gente, mesmo com esse contratempo, mesmo com esse probleminha aí que teve, a forma como a gente explicou para ela, a forma como a gente expôs para ela que teve um problema, problemas podem acontecer. É importante também a gente deixar claro, qualquer tipo de cliente é isso. Problemas podem acontecer, mas como a gente vai resolver aquilo? Exato. Eu acho que parte desse universo de experiência a gente sempre vai ter um problema. É impossível entregar uma experiência 100% em toda a cadeia, em toda a jornada do atendimento. Acho que o que vai fazer a diferença para o seu cliente, ele não espera que você seja perfeito, mas ele espera que você saiba reparar um erro da melhor forma, né? Então, é como a gente vai se comportar perante o erro. Assim como vocês falaram, poxa, a gente pediu desculpas, a gente foi muito transparente, acho que isso é muito importante, né? O cliente sentir essa transparência do nosso lado faz com que a gente gere a confiança que a gente quer. Porque se o dia de amanhã ele for comprar de novo com você, ele sabe que se tiver um problema, você vai ser a primeira a falar, né? E aí, além disso, ele sentiu que ele foi ouvido, né? Ela, no caso, essa cliente, ela sentiu que vocês abraçaram a causa dela, não deixaram ela se sentir sozinha, né? E ainda depois deram um mimo a mais, se preocuparam em uma embalagem diferenciada para ela. Então, com certeza, você vê, ela recomprou, ela continua sendo cliente de vocês, mesmo passando por o que poderia ser um problema, alguma coisa negativa, mas que não foi. Exato. Né? Isso é o que às vezes a gente pensa, né, porque a gente sempre deixa claro, né, quando o cliente ele fecha com a gente, porque a gente também faz a parte de identidade visual e a parte de papelaria. Então, quando a cliente faz, a gente já envia. Isso também é importante em todas as áreas. Você comunicar para o cliente o que
pode acontecer, se acontecer algum problema, como que você vai resolver? Então, a gente já deixa isso claro no início. Olha, a gente se preocupa com a qualidade do material. Se chegar pra gente alguma coisa da produção com algum erro, alguma coisa que não tá conforme o nosso padrão de qualidade mesmo, a gente vai pedir para refazer. Aí a gente só pede que o cliente tenha um pouquinho de paciência com a data, né, com os prazos e tal. Mas ele já sabe o que pode acontecer, porque a gente já não pega ele de surpresa. Exato. Porque é pior, né? Então, assim, às vezes a pessoa ela deixa para fazer o pedido dela em cima da hora, e aí ela tá ali ansiosa, tal, e ela acha que vai dar certo. E é natural, né? Em qualquer empresa, qualquer lugar, pode acontecer algum imprevisto. Então, você deixar claro para ele como que você vai agir ali. Se acontecer esse imprevisto, é muito importante. Mostrar os processos, né? É importante a pessoa conhecer os seus processos também, né? E tem outras áreas, que nem você falou, a nossa produção, algumas coisas são terceirizadas. É importante o cliente ter essa visibilidade, porque aí, se acontece alguma coisa, ele sente que ele está a par de tudo, ele conhece, ele sabe, né? Então, ter um contrato, ter o atendimento mesmo ali com a linha de frente, sempre muito amistoso, né? E não só isso também, o tempo de resposta sempre é muito importante, aquela coisa, né, de a pessoa te manda uma mensagem, você não precisa responder em 10 minutos, mas tem lugares, tem empresas que às vezes demoram dias para responder. E a gente lida com pessoas e as pessoas tendem a ser muito ansiosas, né? A gente sabe que o mundo está muito dinâmico, então todo mundo quer tudo muito para ontem, né? Então é importante a gente estabelecer os prazos com o cliente e tá sempre ali para fazer um bom atendimento no menor tempo possível, né? No que for possível, claro, dentro das nossas limitações de tempo, mas quanto menos a gente demorar, né, para responder esse cliente, melhor. Ele vai sentir que ele tem um respaldo muito maior da nossa parte. Né? E aí você mostrar tudo isso dos seus processos, deixar muito claro que, tive um problema, a gente teve um problema, mas a gente precisa de mais tantos dias para arrumar, para ajustar, mas a gente está aqui para te dar o apoio, isso tranquiliza a pessoa, né? Isso faz toda a diferença. Sim, sim. E normalmente vocês, depois, né, o pós do atendimento de vocês, como funciona? Vocês perguntam para a pessoa como foi, vocês mandam alguma pesquisa, como que é essa parte? Olha, em muitos casos, mesmo sem a gente mandar nada, o cliente já retorna. Que legal, então, é um feedback ativo, ótimo. A gente, sempre acontece isso, toda semana a gente recebe mensagem, olha, chegou meu pacote, todo lindo, maravilhoso, adorei. Os clientes, eles mesmos procuram para falar, e eu acho que é isso, né, quando todo o processo de compra foi bem feito, bem realizado, no final ele mesmo vai te falar. Exato, o feedback ativo é o melhor que tem, né? Que é quando a pessoa ficou tão satisfeita com o seu trabalho, independente se você oferecer um produto ou um serviço, que ela mesma não vê a hora de te contar que ela vivenciou uma experiência maravilhosa com você, né? Então isso é muito bom, isso é super importante, né? Mas tem muitos casos que às vezes as empresas não recebem esse feedback ativo, então também é super importante a gente ir buscar isso do cliente para também saber o que melhorar na nossa cadeia do atendimento, né? Que experiência, em que momento, de repente, a gente pode fazer uma correção, um ajuste para realmente oferecer uma experiência diferenciada para aquela pessoa, né? Sim, exatamente. Tem empresas, por exemplo, que fazem enviam um link já para a pessoa fazer uma avaliação no Google, por exemplo, ou no site, se ela tiver. E aí você consegue saber melhor, né, o que o cliente achou daquela experiência. Sim, porque é importante você ter esse feedback também para você poder melhorar. Porque às vezes se a gente não tem um feedback, a gente fica cegas e não sabe em que etapa a gente poderia ter oferecido uma experiência diferenciada, se aquele cliente não vai comprar de novo com você, o porquê disso, né, para a gente tentar corrigir e fazer ele querer recomprar, né, ou para a gente melhorar para acertar com o próximo cliente que vai chegar. Né? Então hoje tem várias ferramentas que dá pra gente mandar essas pesquisas, que nem você falou, um formulário do Google mesmo, que é super tranquilo de fazer, né? A pessoa responde rapidinho, às vezes algumas perguntas por WhatsApp mesmo, né? Então isso tudo ajuda demais. Com certeza. Né? Eu agora faz mais ou menos um mês que eu fui viajar de férias com meu marido e a gente estava comemorando 3 anos de casamento. E aí eu lembro que a gente reservou um quarto em um dos hotéis, que eu estava super animada. E aí, acho que, 1 ou 2 semanas antes da viagem, a gente recebeu um e-mail deles falando que tiveram um problema com a nossa reserva e aquele quarto não ia estar disponível, mas que eles iam dar um upgrade pra gente de quarto. Então, a gente entra muito naquilo que eu falei, né, que a gente estava conversando a gente sabe que problemas podem acontecer, a gente não gostaria, mas a gente sabe,
E a forma que o local vai lidar com esse problema é que muda toda a jornada, né? Então, o que provavelmente aconteceu nesse caso? A gente fez a reserva pelo Booking, e eu imagino que eles tinham feito a reserva pelo site deles também, do mesmo quarto. E eles só tinham um quarto de cada. Então, eu imagino que eles tiveram 2 reservas do mesmo quarto e não tinham dado baixa no sistema. E aí eles tiveram, né, que ver quem que eles iam colocar em cada quarto. Como a gente avisou que era aniversário de casamento, e provavelmente eles falaram, bom, vamos então dar um upgrade para esse pessoal, né? E aí o que eu achei legal é que quando a gente chegou lá, eles tinham decorado todo o quarto para receber a gente, como um pedido de desculpas. Então tinha balão com mensagem de casamento, assim, pra gente. Tinha aqueles bichinhos que eles fazem com a toalha no quarto. Tinha um bolo, eles mandaram fazer um bolo especial pra gente, da confeitaria da marca deles também, que eles também têm uma confeitaria. Tinha docinho espalhado, balinha, um monte de coisa. Então entra muito naquilo, né? Eles deixaram uma marca enorme na gente. O que seria, né, um problema acabou sendo para você uma coisa boa, né? Exato. Eles transformaram o problema ali, uma confusão que talvez teve ali entre eles, exato, em uma coisa boa para vocês. E o engraçado é que esse quarto do upgrade, ele era maior, tinha varanda, era super bonitinho, mas a decoração do quarto que eu reservei, que era menorzinho, era uma decoração mais rústica, que eu particularmente gosto mais. Então, quando eu reservei, eu mesma preferi pagar menos para ficar nesse quarto do que pagar um pouco a mais para ficar no outro. Então, quando eles mudaram, eu fiquei um pouco chateada. Até falei pro meu marido, eu falei, poxa, eu reservei porque eu queria esse quarto, mas agora a gente vai ter que ficar no outro. E aí, quando a gente chegou e abriu a porta, estava tudo decorado, tudo lindo, eu falei, gente, eu tô amando esse quarto. E eles deixaram a varanda aberta, com vista para a árvore que tinha os limões sicilianos. Então, assim, eles transformaram a experiência, que poderia ter sido uma experiência ruim, em algo totalmente memorável. Uma simples ação de pensar, bom, aniversário de casamento deles, vamos deixar um bolo, no bolo estava escrito pra gente, né? Deixar uns docinhos com cartãozinho. Então, você vê que houve um cuidado da pessoa em querer reparar o que poderia ter sido um erro, que não foi, que pra gente passou totalmente depois despercebido, né? Pois é isso que é o importante, né? Você conseguir, você ter essa sensibilidade e pensar ali, como que eu posso reverter essa situação? Exato. Para algo ali que tava, né, que não saiu como esperado, para o cliente nem perceber. É isso que é o importante. É isso, né? Mas é isso, gente. Que bom. Estou muito feliz de ter vocês aqui, da gente falar sobre experiência. Foi um bate-papo muito gostoso. Queria muito agradecer vocês por terem aceitado o convite, da gente vir, da gente conversar um pouco mais sobre esse universo dos personalizados, dos mimos. Eu queria até pedir para vocês falarem o nome, né, da marca de vocês, que vocês acham que acabaram não falando, para o pessoal que quiser entrar no site, conhecer e deixar uma mensagenzinha final. Sim, a nossa empresa se chama DF Design Inspirador. Vocês conseguem encontrar nas redes sociais. O nosso site está em construção, inclusive. Ah, que legal! Em breve nós vamos ter algumas novidades, mas nas redes vocês conseguem nos encontrar, e aí lá tem o WhatsApp também da empresa, para se você precisar de um orçamento personalizado e tal. E conhecer também a nossa linha de produtos. É só procurar lá, vai nos achar e a gente vai atender aí vocês no que precisarem. E aí, quem quiser comprar algum daqueles prontos, é só chamar no WhatsApp também? Sim, vocês passam um catálogo, as coisas? Sim, nós temos o catálogo lá. Tá. E aí tem todas as opções que nós temos disponíveis, tanto de produtos já pronta entrega, quanto os personalizados também. Personalizados, assim, a gente sempre atualiza, né, nosso portfólio e tal, e a tabela de valores, mas sempre tem alguém, olha, eu tenho uma ideia, eu quero algo assim, vocês fazem? A gente dá um jeito e a gente faz aquela ideia do cliente. Porque nesse universo de designer gráfico tem muita coisa que dá para fazer, né? Sim, e sempre as pessoas querem um personalizado, então ela quer um formato diferente, um cartão com formato diferente, um acabamento diferente também. Então a gente sempre tenta atender aí da melhor forma a necessidade de todo mundo. Ai, que legal, fico muito feliz. E você, Si? Eu primeiramente queria agradecer, né, pelo convite, que foi muito bom esse bate-papo aqui. E falar pro pessoal seguir lá nas redes sociais do DF. Passar a minha também. Claro. Cíntia Furigo, Cíntia com TH.
Furigo. Segue lá que vocês vão estar sempre bem informados das nossas novidades. Meninas, muito obrigada mesmo. Foi um prazer enorme receber vocês nesse bate-papo. Foi super gostoso nossos momentos aqui. Sim, tem bastante assunto para falar, né? Passa bem rápido. Passa rápido, dá vontade da gente ficar a tarde toda aqui batendo papo, falando desse universo, né? Pois é. Mas obrigada mesmo, gente. Obrigada a você. Queria agradecer vocês que estão aí também, assistiram Pod Vivax aqui comigo. Depois entrem também nas minhas redes, se quiserem, eu tenho todo o serviço da Fábrica de Encantamento para ajudar quem precisa de consultoria nesse universo de experiência do cliente. Tem muito conteúdo também no meu Instagram. Se tiverem qualquer dúvida, é só me chamar por lá. Obrigada, gente. Foi um prazer ter vocês aqui.